Vamos lá, pessoal, parte 1, exercício 1, teste de mesa. Faça o teste de mesa do algoritmo ao lado, assumindo que as entradas informadas pelo usuário foram 5, 9, 4, 7, 2 e 5 nesta ordem, né? São 6 entradas nessa ordem exata que ele passou aqui pra gente. Beleza. Então, olha só, o teste de mesa desta prova é um pouco diferente do teste de mesa da prova anterior. Por quê? Na primeira prova, a gente montava a tabela, né, para fazer o teste, né, indicando, né, na coluna mais à esquerda as linhas que seriam executadas, né, uma após a outra, e colunas para as variáveis do main, das funções, e uma coluna para indicar os testes condicionais, né, o while, o if e assim por diante. Nessa prova, a tabela não é mais obrigatória, tá? Porque basta a gente indicar quais linhas serão executadas ao longo do código, né? Que era, na verdade, a coluna mais à esquerda da tabela da prova 1. Né? É só botar aquela coluna lá, né, com as linhas que seriam executadas. Então, aqui, por exemplo, linha 18, né, que é a linha do main, linha 19, 20, 21, desvio para 14 e assim por diante. É o que ele pede aqui na letra A. Então, bem simples, né? Assim, mais fácil do que na primeira prova. Na letra C aqui, ele pede para a gente tudo que vai ser impresso e lido do usuário, o que nós já fazíamos na primeira prova, né? Todo printf scanf, né? Para simular a tela preta do Code Blocks. Então, até aqui também nenhuma novidade. Tá? E a novidade maior é indicar no final do código, né? Que aqui é a letra B, depois que o código terminar de ser executado, como que os vetores do algoritmo vão estar preenchidos posição a posição no final da execução. Tá? Então, eu vou indicar no final do teste de mesa, depois que o teste for totalmente executado, qual vai ser o conteúdo dos vetores, cada um dos vetores, no final da execução do algoritmo. Beleza? Vamos ver aqui mais passo a passo, como que isso vai ser feito. Vocês vão ver que não tem nenhuma novidade. Tá? É bem tranquilo. Beleza? Então, lembrando, teste de mesa, antes de fazer o teste mesmo, procure entender, o código primeiro, né? O que o código faz, tem função, não tem, o que as funções fazem e assim por diante. Tá? Então aqui nós temos um int main que tem um vetor de inteiros chamado vet e que tem tamanho, dado por tamanho, que é uma constante que vale 100. Então é um vetor de inteiros com 100 posições. Temos aqui um inteiro n, que será lido na linha 20 do usuário, está aqui no scanf. Beleza? Temos três funções, ó, f1, f2 e f3. As três funções recebem os mesmos parâmetros, ou seja, um vetor de inteiros sem tamanho definido. Por quê? Para os três, o tamanho será indicado como uma variável inteira como segundo parâmetro, certo? Então, f3 e f1 e f2, na hora que for chamar as três funções, né, e as três são void, eu vou passar o vetor vet como parâmetro e o seu tamanho, que é o n, né, que é o número de elementos que eu vou preencher em vet. Né? E sabendo que no máximo eu posso colocar 100 elementos em vet. Então, eu passo aqui os três nas três chamadas. A função f1, ela tem um for de 0 até menor que tan sobre 2. Tá? Então, aqui vai exigir da gente, né, uma divisão que pode ser perigosa. E aqui nas linhas 6, 7 e 8 tem a troca de elementos, né, nesse vetor. Então, essa troca de elementos nós vimos na aula 6, né, na aula de vetores. Se eu não me engano, a partir do slide 77, né, que é o método bolha, né, que é o método de ordenação de vetores, né, que nós vimos lá aquela dança muito bonita, né, e como que ocorriam, né, as trocas de elementos. Então, está tudo lá bem explicado no teste mesa da aula 6, se eu não me engano, na slide 77. F2, nós variamos aqui, né, o for de 0 a menor que tan, né, até tan menos 1, e imprimimos o vetor V2 elemento a elemento. Então, que vet 0 vale tanto, vet 1 vale tanto e assim por diante. E cuidado que o for está sem chaves. Né? Então, somente o primeiro comando está dentro dele. No caso, esse printf aqui. O segundo printf, né, que tem aqui para a gente os hífens, ele está fora do for. Então, ele só vai ser executado no final do for. F3, por sua vez, vai receber um vetor de inteiros, que é V3, o seu tamanho, e vai fazer o preenchimento do vetor, né, via scanf, posição a posição. V30, V31, V32 e assim vai. Beleza? Então, entendidos as funções, né, o main, vamos fazer aqui o teste mesa mesmo. Então, aqui, eu só indiquei para vocês que
eu faço aqui a tabela para nos ajudar a entender melhor a variação dos valores das variáveis ao longo do código, né? Só que a tabela não é mais obrigatória. Eu quero somente essa coluna aqui com as linhas, tá? Então, somente essa coluna que vai ser cobrada na prova. E, além disso, eu não coloquei aqui, aliás, eu coloquei, na verdade, né, o vetor variando slide a slide, passo a passo. Mas isso não é preciso de ser feito na prova. Eu só preciso colocar no final do código como que o vetor terminou. Eu não preciso colocar ele variando elemento a elemento. Só quero o vetor no final, tá? Então aqui ó, eu digo que no slide 48, tá? Tá aqui, ó. Eu indico como que vai terminar exatamente o meu teste, qual que vai ser a resposta necessária na prova, beleza? E aqui só um detalhe que no código, na linha aqui no main, eu tenho o vetor vet de inteiros sem posições, tá? Tá ele aqui representado de 0 a 99. Eu tenho as três funções e cada uma delas tem um vetor, V1, V2 e V3. Lembrando, da aula 6, a partir do slide 44, lá tem a explicação da passagem de parâmetro por referência, ou seja, na memória do computador, só existe para mim o vetor vet, que dentro dele, né, nós temos 100 posições. Então, os vetores V1, V2 e V3 só vão fazer referência ao vetor vet quando ele for passado como parâmetro aqui para cada uma das três funções. Então, V1 vai apontar para vet, V2 também e V3 também. Então, eu só preciso representar o vetor vet, já que ele é o único que existe na memória, né? V1, V2 e V3 são só, entre aspas, aí, apelidos temporários para o vetor vet quando ele for aqui passado por parâmetro nas funções, beleza? Quem não entendeu, acho que vai entender agora aqui com o teste de mesa, mas dê lá uma olhada na aula 6, no slide 44 em diante, beleza? Vamos lá. Então tá aqui, ó, teste de mesa, linha 18, começo no main, tá? Linha 19, posso colocar ou não, né? Que eu vou criar a variável main e o vetor, né? Lembrando, teste de mesa é preferível pecar pelo excesso, né? Mas aqui o teste é meu, eu que mando, então eu faço aqui como eu quero, né? Enfim, eu sou muito idiota, né? Vamos lá. Aí eu vou ler aqui o valor scanf de n, né? Eu vou dar um scanf, que é o primeiro valor que o usuário vai nos digitar, digitou aqui 5, n vai receber 5. Então aqui o vetor vet, ele por enquanto tem lista de memória, né? Em todas as suas posições, beleza? Linha 21, eu vou chamar a função f3. f3 eu vou passar como parâmetro o vetor vet, tá? E o valor n vale 5. Então, eu saio da linha 21, vou lá para a linha 14, que é a linha de início da função. Então, vamos lá. Estou aqui na linha 14. V3, então, vai fazer referência ao vetor vet. Então, na função f3, toda vez que eu utilizar V3, seja para imprimir, ler, qualquer coisa, na verdade, eu vou estar utilizando o vetor vet, já que V3 aponta para o mesmo endereço de memória de vet. Beleza? Então, vai receber uma cópia do valor de n, então vai receber 5, está aqui na tabela. Tá? Então, a linha 15, eu posso colocar ou não, tanto faz, linha 16. Meu for vai de 0 a i menor que tan. Tan vale 5, então i vai de 0 a 4. E eu vou lá preencher o vetor V3 então. Está aqui, ó. O i vale 0, eu dou scanf em V3 0, que na verdade vai ser o quê? Vet 0. Então aqui em vet, na posição 0, o usuário ele botou aqui pra gente 9. Está aqui 9. Beleza? Aumento o i para 1. 1 é menor do que 5, verdadeiro. Então eu vou lá, leio o V3, né, na posição 1. Está aqui, o usuário nos digitou 4. Aumento o i para 2. 2 é menor que 5, verdadeiro. Vou ler V3, 2, que foi o 7. Está aqui, vet na posição 2 com 7. Aumento o i para 3. 3 menor que 5, verdadeiro. Então, vou ler V3 na posição 3, que o usuário me digitou aqui 2. Está aqui, vet na posição 3 com 2. Aumento o i para 4. I, 4, né, é menor do que 5? Sim. Então, V3 na posição 4, o usuário me digitou aqui 5. Vet na posição 4, eu botei 5. Aumento o i para 5. 5 é menor do que tan, que vale 5? É falso. Então, assim como ocorria para o while, no for,
nós sempre vamos terminar a sua execução na linha da condição, né? No caso, na linha do for mesmo, né? Então, nós não terminamos aqui na linha 17, mas sim quando voltamos na linha 16 e o teste aqui dá falso. Se está falso, a função f3 não tem retorno, não tem nada, não tem mais nada a ser feito, ela pode voltar para o main. Então aqui, como f3 é void, eu posso voltar para o main na linha dela mesmo, ou posso já pular para a linha seguinte, no caso a linha 22. Né? Lembrando, se f3 tivesse retorno, eu teria que voltar na linha 21, pegar o retorno e depois executar. Mas como é void, eu posso pular ou não. Então, eu saio da linha 16, vou para a linha 22 para chamar a função f1. Então aqui, ó, eu vou deslocar para a linha 3 lá em cima. Vamos lá. Aí V1 agora vai fazer referência a VET. E TAM recebeu uma cópia do valor de N. Então tudo que eu fizer aqui dentro de V1, na verdade, eu vou estar fazendo em VET. Beleza? Então aqui lembrando, ó, em VET eu só preenchi as posições de 0 a 4. Na posição 5 em diante, eu tenho lixo de memória. Tá? Então por isso que aqui no parâmetro eu estou passando como tamanho do vetor N, né, que equivale 5, e não o tamanho que vale 100. Beleza? Vamos lá. Linha 3, então, linha 4. Linha 4, eu faço um for de 0 a tan sobre 2. Tan vale 5. Tan é 5, é um valor inteiro. 2 também é um valor inteiro, certo? 5 por 2, divisão inteira, nos dá quanto? Nos dá 2. Né? Divisão inteira de 5 por 2. Então, o i vai ser i menor do que 2. Ou seja, o i vai variar de 0 até 1. Beleza? Então, vamos lá. AUX vai receber V1 na posição 0. V1 na posição 0 é VET 0. Então, AUX vai receber 9. Está aqui. Então, lembrando, gente, esse código aqui, ele faz a troca de elementos num vetor. É a mesma ideia que vocês viram naquele algoritmo do teste mesa da aula 6, se não me engano, slide 77, que faz o método bolha, né? que ele troca elementos, né, ao compará-los. Então, é a mesma ideia. Né? Eu uso um auxiliar para guardar um valor, porque esse valor vai ser trocado, e depois o valor anterior eu uso a variável auxiliar para trocar com a outra posição do vetor. Tá? Então, lá no slide está bem explicado, né, passo a passo, dá para entender muito bem isso, beleza? Então, aqui guardei em AUX V1 de I, porque eu vou modificar V1 de I aqui. Então, V1i, ou seja, que é V1 0, né? Eu vou receber quem? V1 na posição tan menos 1 menos i. Tan menos 1 nos dá sempre a posição final do vetor. Né? No caso aqui, tan vale 5, tan menos 1, 4. Está aqui. Né? Que é a última posição do vetor preenchida pelo usuário, sem ter lixo de memória. Então, V1 0 vai receber V1 4 menos 0. Ou seja, V1 0 vai receber V1 4. Então, aonde tinha aqui 9, eu vou jogar 5. Está aqui o 5 que eu joguei, que é o valor na posição 4. Por sua vez, essa posição aqui, tá, vai receber o valor de V1i, que na verdade eu guardei em AUX, porque ele foi perdido. Então, eu guardo o valor de V1i em AUX e depois joguei esse valor em V1 na posição tan menos 1 menos i. Está aqui então, ó, aonde tinha 9 aqui, o 9 eu vou jogar agora aqui na posição 4. Ó. Tá lá, beleza? Terminei aqui os comandos do for, eu aumento o i para 1. Testo 1 é menor do que 2, é verdadeiro. Então vamos lá. AUX vai receber quem? V1 de 1, que é VET1, que é 4. Por sua vez, V1 de 1 vai receber tan menos 1 menos i. Tan menos 1, 4. O i vale 1 agora, então aqui vai virar 3. V1, 3, joguei aqui em V1, 1. Que na verdade é VET1, né? E por sua vez, V1 na posição 3, que é o VET3, vai receber o AUX, que é V1 de 1. Está aqui o 4. Então, olha só. Eu troquei o 4 e 2 de posição. Ó. Antes, vamos voltar aqui rapidinho, vamos aqui voltar. Ó. 9 com 5, né? O 9 com 5. Vou trocar. Depois, o 4 com 2. Vou trocar. Troquei aqui, beleza? Volto no for, aumento o i. O i passa a valer 2. Eu testo 2 é menor do que 2, dá falso. Se é falso, eu termino o for. Na função que ela termina aqui o for, termina aqui a função, não tem mais nada, então a função para mim acabou, beleza?
Volto para o main, então, na linha 23, vou chamar agora a função f2. Então, eu vou para a linha 9, em que v2 fará referência para vet. Então, tudo que eu fizer aqui em f2 em v2, na verdade, eu vou estar modificando, né, ou acessando vet. Então, vai receber 5, que é o valor de n. Então, meu for aqui vai de 0 a tam menos 1, né, até n menor que tam. Então, 0 a 4. E aqui eu vou preencher, né, aliás, eu vou preencher não, eu vou imprimir o vetor posição, posição. Então, aqui ó, vai ser vet numa posição inteira, esse inteiro vai ser o i, então vai ser vet 0, vet 1 até 4, e aqui um inteiro que é o valor de v2, tá? Qual que é o valor de v2 aqui? Na verdade, é o valor de vet. Então, aqui vai ser vet 0 é v2 0, que é 5. Vet 1 é v2 1, que é 2, e assim por diante. Ou seja, eu vou imprimir o vetor posição, posição. O vetor v2, que na verdade é o vetor vet, certo? E aqui ó, eu vou imprimir, quebrar a linha, imprimir, quebrar a linha. E observe aqui, nesse for, eu não tenho chaves, tá? Então, eu só tenho dentro do for esse printf aqui. Esse aqui de fora da linha 13, ele está fora do for. Então, ele só vai ser executado depois que o for terminar. Então, cuidado com isso na prova, tá? Se um for tiver, né, um for, um if ou um while tiver só um comando, né, tiver sem chaves, somente o primeiro comando está dentro dele. Os demais estão fora, tá? Então, aqui, ó, imprimir v2 0, que é 5. Aumentou o i para 1. v2 1, que é 2. Aumento o i para 2. v2 2, que é 7. Aumento o i para 3. v2 3. Aumento o i para 4. v2 4. Quando eu aumento o i para 5, o teste dá falso, já que 5 não é menor que 5. Assim, eu encerro o for, e aí sim, eu vou executar o primeiro comando após o for, que no caso é a linha 13, está lá, ela aqui impressa. Certo? A função acabou, não tem retorno, não tem nada, posso voltar para o main. No que eu volto para o main, só me resta executar a impressão aqui, fim. Beleza? Aqui vai vir uma linha abaixo, porque depois que eu imprimi aqui os hífens, eu botei um barra N, então o fim vem abaixo, return 0 no final, para indicar o final da execução. Beleza? Então, esse foi o teste mesa. O que eu preciso botar na prova como resposta? As linhas que foram executadas na ordem correta, só os números, estão aqui, ó, todo o meu preenchimento da coluna das linhas, tá? Tá aqui, ó, lá desde do início, tá? Uma após a outra, eu vou colocar, beleza? Vamos aqui avançar. Então, ó, comecei na 18, fui para 20, 21, 14, assim eu vou. E terminei na 25, que era a linha do return 0, beleza? Como que o vetor terminou, ou seja, eu não coloco o vetor variando elemento a elemento, né? Eu só coloco como que ele terminou aqui no final, ó. Ele terminou assim, né? Eu troquei os elementos 0 e 1 com 3 e 4. Então, no final, o vetor terminou assim, preenchido da posição 0 até 4, e o resto com lixo, está aqui o vetor no final. E todas as minhas leituras de dados e as minhas impressões, como nós já fazíamos na prova 1. Beleza? Então, gente, é o teste mesa. Esse foi maior, eu gastei mais tempo para vocês entenderem como fazer o teste mesa nessa prova, tá? Façam os outros, que tem muitos exercícios muito bons, tá? Do 2 ao 5 no teste mesa. Então, percam um tempo, tá, com eles, que vale muito a pena, beleza? Então, sigam aí para o exercício número 2.